eu tinha prometido, a gente vai só lembrar o que, que então significa gnosis. Então, eu pus aqui do símbolo do nosso canal, gnosis em grego, e dei uma breve passada nesse artigo do Walter Hanegraaff, que é um super conhecido autor aí de esoterismo cristão. Ele escreveu esse livro Gnosis e Hermetismo, e ele também colaborou, ele é o editor do Dicionário de Gnosis e Esoterismo Ocidental. E são publicações sérias, assim, editoras sérias. Só peguei para vocês terem como referência, mas há muitos autores que falam isso e a gente pode, inclusive, refletir isso por a gente mesmo, porque a gente não depende de alguém ter escrito para a gente simplesmente repetir, né? Mas o que é gnosis? Por que eles foram chamados de gnósticos? Por que eles foram chamados de aqueles que conhecem ou aqueles que buscam a salvação pelo conhecimento? Que conhecimento é esse que eles estão falando? Então, aqui a gente termina o nosso encontro de hoje, eu vou ler essas passagens com vocês. Então, gnosis como um conhecimento. Sim, conhecimento. Um conhecimento salvífico, em que a alma pode se libertar dos seus emaranhados e retornar à unidade com o divino. Então, isso não é posse de um grupo específico. É claro que esse conceito de um conhecimento que liberta a alma e faz eu me unir com o divino, eu posso encontrar lá na Índia, eu posso encontrar lá na Pérsia, eu posso encontrar em outras tradições. Essa ideia de um conhecimento que me transforma e que me salva. Isso é uma ênfase dos grupos gnósticos. É algo fundamental para o entendimento filosófico e espiritual deles. Essa busca não está limitada ao que historicamente chamamos de grupos gnósticos. E aí a gente pensa no sentido de elos na corrente de transmissão de uma sabedoria antiga e universal. E aí são citados, é o Walter Hanegraaff que está citando, eu estou parafraseando o texto dele, por isso que eu pus a capa do livro aí. Então ele cita Pitágoras, Platão, Hermes, Zoroastro e Jesus como elos nessa corrente de transmissão de uma sabedoria antiga e universal que ensina a gnosis como uma forma de libertação e de união com Deus. Gnosis, captar, apreender, no sentido de agarrar, né, os mistérios divinos. É uma forma de captar os mistérios, a gnosis. E compreender ao mesmo tempo como a nossa linguagem discursiva, todo esse meu blá 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 aqui, ele é totalmente inadequado. Estou falando sobre, mas a experiência é cada um em silêncio com seu cada um, né? A gnosis é uma experiência espiritual que então transcende o racional. Ele desafia a verbalização e só pode ser expressado através de analogias e símbolos, que foi o que a gente viu no Evangelho de Filipe, né? A verdade é expressa ao mundo através de analogias e símbolos, imagens. Porque a gnosis não tem como você discursar racionalmente, de forma discursiva sobre isso. Você precisa viver a gnosis. E aí a gente pode relacionar a gnosis com a apoteoses que tem na tradição religiosa. Apo é elevar-se a Deus, teoses, a experiência de divinização, elevar-se a estados divinos. Conhecer a Deus. É um conhecimento que ninguém pode te ensinar, você tem que conquistar esse conhecimento por você mesmo. Os ensinamentos são para mostrar a possibilidade desse caminho e mostrar quais práticas vão facilitar essa experiência, mas só você pode viver essa experiência. Então, vamos falar de divinização e de percepção direta da dimensão espiritual. Então, tem algo em mim que percebe os cheiros. Tem algo em mim que percebe o helicóptero que não está me deixando em paz aqui no bairro. Sons. Eu percebo o tato, eu tenho um corpo físico. Eu percebo o gosto das comidas. Eu gosto, eu não gosto, eu tenho desejo, eu tenho repulsão. Isso são sentidos físicos. E a gente tem os sentidos da mente. O raciocínio, eu uso a lógica. Tomara que, quem dera as pessoas usassem raciocínio lógico no mundo, o mundo ia estar melhor, mas é um sentido também, é um sentido intelectual, um sentido da mente, um sentido racional. Mas eu também tenho um sentido, entre aspas, que é a própria presença do divino em mim, que os gnósticos vão chamar de centelha divina. E a partir da centelha divina em mim, eu me conecto à centelha divina universal, que é esse Deus desconhecido dos gnósticos. E isso é apoteoses. Eu me elevo a Deus. E isso é gnosis. Eu conheço. Porque gnosis é justo. Por isso que o simbolismo da sexualidade é muito bom, porque é união.
É a união dos pares de opostos em uma única só coisa. E essa união leva a um êxtase que é um momento que só existe o momento presente, só existe aquele êxtase. E aí os gnósticos vão falar do êxtase divino, essa união que permite um êxtase divino, uma conexão. E aí a gente fala, por exemplo, conhecer intimamente alguém. Não adianta eu ouvir falar sobre alguém, ou eu ler um livro sobre alguém. Eu só conheço intimamente quando eu me relaciono. Isso é gnosis. Esse relacionar-se com Deus. Essa alma que se une ao Espírito e se torna uma só coisa. Então, gnosis é um conhecimento. Mas não é um conhecimento racional, nem informativo. É um conhecimento do tipo, eu vivi essa experiência e eu sei porque ele está em mim e eu estou nele. Então, gnosis tem muita relação com a mística de união, ou com êxtase, com apoteoses, com esse tipo de linguajar que é a conexão com Deus. Então, é bem nesse sentido de você só pode dizer que conhece quando você viveu. Você conhece um país quando você vai nele, vive nele e tem experiências e anda por ele. Você pode ver fotos, andar no Google Maps, mas você só conhece vivendo a experiência. Na Gnosis é uma experiência espiritual, é um acesso aos mundos divinos. Só que esses estados divinos estão dentro de mim. E essa é a grande sacada dos gnósticos. Você conhece na intimidade do silêncio do profundo do teu Deus interior. Quando você se torna um com aquilo que você conhece, você se torna divino você mesmo. Porque você desvela esse sentido oculto dentro de você. Essa centelha divina desabrocha, se reconecta, volta à sua origem. Deixa de ser ignorante da sua origem, deixa de ser Yaldabaoth, passa a se conectar com o Deus desconhecido dos gnósticos, com essa unidade inefável e eterna. Então a gente vai relacionar também isso com estados profundos de êxtase. Daí também a importância da meditação, da prática de interiorização, orar ao Pai que está no oculto. Porque esse Pai no oculto é o Pai dentro de mim, que é a centelha divina. Simplificando aqui, mas tentando trazer para o... Tem um requisito prático, tem uma ênfase muito prática na compreensão da gnosis. Mas a gnosis, vejam, ela não é um sentido dos meus sentidos, ela não envolve ter visões ou sensações físicas, ou cheiros, ou ouvir coisas. Isso, porque vocês vão encontrar a experiência da gnose, o pessoal traduz em português, gnose. Eu tive uma experiência de gnose, e eles confundem-se isso com fazer viagem astral. Gnose não tem nada a ver com viagem astral, com mundo astral, com seres daimones, marionetes de arconte, potestades, autoridades, chamem do que quiser. Isso não é gnose. Não tem como entrar em gnose para ter um barato espiritual. Gnose é união, silêncio, êxtase, apoteose, contemplação, união divina, ausência do eu, divinização da centelha. Então, é algo muito mais profundo do que um barato espiritual, como o pessoal usa aí. Então, gnoses não é algo que você acredita, ou especula, ou transmite verbalmente. Por isso que é difícil falar sobre gnoses. Mas não vai achando que qualquer experiência que eu tive eu vou chamar de gnoses. Por isso a gente precisa entender o que é, porque senão a gente se confunde nas nossas próprias experiências. O pupilo sabe, pois ele viu, ouviu e viveu ele mesmo, né? Acredita-se que a luz dos reinos celestiais é idêntica à natureza essencial do próprio buscador. O reino celestial, a luz do reino celestial é idêntica à minha natureza essencial, minha e sua, de todos nós. Por isso essa união. Assim, o processo de retorno ou união significa o fim da alienação a respeito da nossa própria essência divina. Não é que o buscador simplesmente retorna à luz espiritual de onde ele veio, ou seja, não é uma coisa externa. Eu sou um buscador e aí eu estou longe da casa do Pai, eu vou retornar à casa do Pai. Ele descobre que ele é a própria luz do reino divino e o reino está nele. E aí, você, não importa onde você esteja, encarnado ou desencarnado, se você encontrou essa luz dentro de você,
Você está no reino, no pleroma, e o pleroma está em você o tempo todo. Essa ideia de que o conhecimento de si mesmo é o conhecimento de Deus, que é então uma ideia gnóstica, é muitas vezes transmitida pela imagem da centelha divina, aprisionada na matéria, e que agora é liberta para se reunir à fonte. Mas é importante nos atentarmos que é apenas uma forma de conceitualizar essa experiência. Quando eu falo da centelha divina, que ela vai se libertar da matéria e se reunir à fonte, não quer dizer que eu vou morrer e minha alma vai sair voando e entrar em outra dimensão que é a fonte do pleroma. Não. Os gnósticos ensinam que o pleroma e a profundeza do todo está em mim, está no mundo. Só que ela está oculta pelas forças obscurecedoras do mundo, pelas forças da matéria. Se libertar da matéria não é sair do corpo, morrer, é não ter mais essas forças agindo sobre a sua alma. Você abriu as cascas, você se resolveu, e aí você vive com essa centelha ativa em você e não mais dormente. Gnoses, então, a noção de um sentido interno, através do qual a alma pode perceber as realidades metafísicas além do reino dos sentidos. É preciso atingir um estado elevado de consciência. O conhecimento adquirido não consegue ser expresso adequadamente no discurso normal da linguagem. Pode apenas ser vivenciado diretamente ou transmitido indiretamente de forma um tanto vaga, através de símbolos e imagens, linguagens internas da alma ou abstrações metafísicas. Então, eu só consigo realmente ter esse conhecimento por estados internos da alma, orando ao Pai que está no segredo, encontrando a centelha divina dentro de mim, o Cristo que em mim habita, né? E eu só posso falar sobre isso de uma forma com dificuldade, transmitindo com símbolos, imagens, abstrações, e daí os ensinamentos também ajudam. A experiência da gnose é como um processo iniciático de unificação. Conhecer a si é conhecer as profundezas do todo. E aí, para fechar, eu pus essa imagem para facilitar. A gente tem que entender que existem 3 níveis. Os gnósticos adoram dividir as pessoas em níveis, né? Os ílicos, pneumáticos e psíquicos no meio. Então, os ílicos estão focados nas experiências do mundo. Têm aprendizados sensoriais, estados emocionais. Aí eu pus, por exemplo, assim, eu tive uma catarse, eu fui numa vivência espiritual, fiz um retiro, aí eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito, fiz uma catarse, eu tive uma visão, eu vi umas luzinhas e eu acho que eu entrei em samadhi. Não, você teve uma experiência sensorial no mundo material. Isso não é gnose. Eu estudei muito, eu li muitos livros sobre os gnósticos, então agora eu acho que eu sou pneumático. Não, você tem um entendimento racional, que bom, sobre isso. Ainda é mundo material, mundo dos sentidos, concreto. Isso não é gnose. Mas a gente vai aprendendo o ensinamento, ele vai fazendo sentido, a gente coloca em prática, e aí a gente começa a ter pequenos despertares de sabedoria. A Sofia vai acordando lá do calabouço escuro que ela está, começa a perceber que ela é uma marionete dos arcontes, que eles estão agindo nela e que aquilo não é bom, está causando sofrimento. Ela começa a querer se livrar desses arcontes, ela começa a lembrar que existe o Cristo e que existe o pleroma de onde ela caiu. Aí ela fala assim, poxa, como que eu faço isso? Aí ela começa a se arrepender dos erros dela. Não porque, coitadinho, estou arrependido, Deus me salve, mas acho que eu vou mudar os caminhos da minha vida. Aqui entra a metanoia, a transformação da mente, da alma. Começa a mudar os caminhos da minha vida. Vou entender melhor esses ensinamentos gnósticos. Poxa, Jesus falou que ele é um caminho, então ele está mostrando um caminho. Vamos ver se esse caminho é bom. Então a gente começa a ter pequenos despertares de sabedoria e de virtude, começa a pôr em prática, passa a ter maior clareza mental, menos dependência dos sentidos e do emocionalismo, porque a religião pega muito no emocionalismo para manipular as pessoas. Tem mais paz interior, mais clareza, mais senso de propósito, menos autoilusão e autoimportância, menos ficar ofendidinho com as coisas ou querer muito algo para si. Para de se confundir com o materialismo espiritual que vende por aí como coach para o sucesso, achando que Deus é bom com você porque deixou você rico. Ou qualquer coisa do tipo famoso e tal. Isso não é espiritualidade. Você começa a ter mais seriedade com o ensinamento e com a sua prática diária.
E aí, colocando tudo isso em prática e percebendo a importância da interiorização e que, poxa, o reino de Deus está em mim, em todas as coisas, há uma centelha divina em mim, a hipnóia da luz, que veio direto do Espírito Virgem Invisível e habita no meu coração. E minha alma está com saudade de casa, e minha alma sente falta do seu amado Cristo, ela quer se unir. Então eu busco essa experiência de união, que é conhecer o que há de divino em mim. Isso tem a ver com o nous, a noesis ou a gnosis, essa união com o divino que em mim habita. Isso é uma experiência de iluminação espiritual. Provavelmente isso Jesus viveu e por isso ele passa a ser capaz de ensinar que há um caminho para isso.